Olá pessoal, tudo bem? Essa aula agora é a unidade 5, movimentos populacionais, ainda na etapa 1. Né? Vamos entender um pouco dos fluxos migratórios, imigração, emigração. Né? Vamos pincelar, falar um pouquinho sobre esse assunto, mas depois presencialmente nós nos aprofundaremos ainda mais, tá bom? Vamos seguindo. Então, fluxos migratórios populacionais é o deslocamento de pessoas sobre o território, né? Seja de um país para o outro, dentro de uma mesma região, ou dentro de um mesmo país, ou dentro de um mesmo estado. Né? Os motivos, pessoal, podem ser inúmeros. Às vezes você tem uma tragédia natural, né? Um exemplo, uma tragédia que vem alaga uma ilha permanentemente, aquela população tem que se deslocar, né? daquela região. Ou pessoas que habitavam uma área de encosta, essa encosta cedeu, aquelas pessoas daquela região vão buscar uma outra localidade. Né? Isso seriam exemplos fictícios, tá? Que eu estou criando aqui na minha cabeça agora, mas para a gente entender que existem motivações diferentes. Esses fluxos populacionais podem ocorrer por conta de uma guerra. Às vezes você tem uma guerra em um país, aí você tem, por exemplo, hoje o mundo, os sírios, né? Por conta da guerra da Síria, você tem uma emigração de sírios para vários países do mundo, inclusive aqui para o Brasil, muito grande. Né? Aquela população residente na Síria que tem uma condição, que tem a possibilidade, que consegue sair, né? Por conta das instabilidades políticas, eles vão e se retiram daquela região. Né? Esse mapa da tela é muito interessante porque a gente consegue entender também um pouco como essa questão como as riquezas atraem um pouco esses fluxos. Né? Só a título de curiosidade, a gente estudou o México, América do Norte, e a gente viu que no México a gente tem uma questão que o México é um país um pouco mais empobrecido que os Estados Unidos, então o fluxo é muito intenso. Olha como a seta do México para os Estados Unidos, de emigração, né, o movimento de saída do México, e imigração, entrada nos Estados Unidos, como esse movimento ele é forte. Né? Você vê que várias setas apontam para os Estados Unidos, porque é um país rico, né, geralmente em busca de uma vida melhor que se realiza, né, essa emigração, geralmente de um país para o outro. Né? Você vê como também os turcos aqui buscam a Alemanha. Né? A Ucrânia tem uma entrada e uma saída muito grande de fluxos de pessoas com relação à Rússia. Né? A Índia recebe muita gente de Bangladesh. O mercado de trabalho indiano absorve, né, de forma geral, esses trabalhadores de Bangladesh. Né? Olha como a Arábia Saudita tem várias setas recebendo, né, a imigração de outras regiões, porque a Arábia Saudita é uma região muito rica, a questão do petróleo. Né? Então esses movimentos também hoje em dia se dão muito por conta das questões econômicas, né, das realidades econômicas. Mas a gente vai entender um pouquinho melhor agora. Em relação à migração externa e interna, isso é fácil. Migração externa é aquela que você migra para outro país. A migração interna é que você migra para outro estado. A minha família, por exemplo, são migrantes do Rio de Janeiro, que agora se estabeleceram no Distrito Federal. Né? Então, mas foram migrantes internos, correto? Até aí está tranquilo. A emigração é um movimento de saída. Se eu saio do Brasil, se eu saio de onde eu estou emigrando. Né? A imigração é um movimento de entrada. Quem me recebe, o lugar para onde eu vou ser um imigrante. Onde eu chego, eu estou realizando imigração. Como o slide usa o exemplo do Brasil, eu acho um bom exemplo. Né? Nós tivemos no período colonial, o recebimento, por exemplo, nós tivemos no período colonial o recebimento de inúmeros italianos, né? Um grupo, alguns alemães, mas sobretudo italianos também, uma parte de japoneses, né, para fazer a colonização do sul do Brasil, que também já é uma outra história, né? Vamos só passar por isso. Então, nesse momento, o Brasil ele estava recebendo pessoas, imigrantes, ele estava recebendo imigrantes, correto? Porque por conta de crises na Europa, uma série de coisas, né? Dentro do contexto, o governo brasileiro estava querendo povoar a região sul, né? Para garantir a posse desses territórios, então eles incentivaram a imigração dessas pessoas de outros países. Atualmente, o Brasil não é um país, hoje em dia, né, século XXI, o Brasil não é um país assim de grandes riquezas. Né? A gente pode dizer que o fluxo imigratório para o Brasil não é um fluxo muito grande. A gente tem, né,
pessoas de outros países vindo morar aqui, mas nós não somos um grande país recebedor de imigrantes, por exemplo, como os Estados Unidos, como a Europa, né, como os países da Europa, como a Austrália, né, que são países considerados de capitalismo desenvolvido e que têm uma maior condições, teoricamente, de receber essas pessoas. Né? Então, quando as pessoas vão para outros países em busca de uma vida melhor, de forma geral, eu busco um país mais rico, né? Um país que vai me dar uma possibilidade de crescimento econômico, financeiro, né? de uma estabilização financeira. Né? Então, hoje em dia, a tendência, a grosso modo, tá, pessoal? A gente está exemplificando aqui. A tendência é que as pessoas no Brasil, esse fluxo muito grande de imigração para o Brasil já não acontece mais. Né? Não na carga recebida, pelo menos em comparação ao período colonial. Tá? Hoje em dia, a tendência é que as pessoas saiam do Brasil, a grosso modo, tá, pessoal? Estou generalizando, né? A gente, quando trata de matérias humanas, é muito complicado generalizar, mas eu estou fazendo isso só para exemplificar. Então, de forma geral, hoje a tendência é a emigração do Brasil. Né? A gente sai daqui em busca de uma situação econômica melhor. Tá certo? Pessoal, nesse mapa fica muito claro essa questão do imigrante e do emigrante. Né? Quando eu, brasileiro, saio do Brasil, por exemplo, vamos usar o exemplo do mapa para acompanhar visualmente. Quando eu saio do Brasil e vou para os Estados Unidos ou vou morar na Argentina, eu sou um emigrante quando eu saio do Brasil. Quando eu chego nos Estados Unidos, no México, no Canadá, para onde eu for, eu sou um imigrante. Né? E assim da mesma forma com os outros países. Se um argentino sai da Argentina e vem morar no Brasil, ele é um emigrante ao sair da Argentina, mas quando ele chega no Brasil, ele é um imigrante. Né? Isso é relativamente tranquilo, esse conceito. Então, as migrações internas são movimentos internos dentro de um mesmo país, dentro de um mesmo território nacional, ok? Isso é tranquilo. A gente tem dois conceitos dentro disso, pessoal, que são as migrações interregionais e as migrações intrarregionais. As interregionais são aquelas entre regiões, né? Eu saio, por exemplo, da região sudeste e vou morar na região norte. Né? Eu fiz um movimento interregional. Tá? Agora, o movimento intrarregional é quando o movimento se dá entre estados de uma mesma região. Ou seja, eu estou dentro da mesma região. Eu, do Sudeste, fui para o Sudeste. Por exemplo, do Espírito Santo, eu fui para Minas Gerais, né, morar. Ou vice-versa. Ou eu moro aqui no Pará e fui morar no Amazonas. Então, eu fiz uma migração intrarregional. Isso é super tranquilo. Se atentem, pessoal, a essa questão das setas, tá? Que mostram o número de imigrantes e emigrantes no Brasil no ano de 2009, né? De acordo com cada estado. O fluxo de entrada e o fluxo de saída, né? Populacional. Perfeito? Esse quadro, pessoal, eu acho interessante a gente ver junto, porque ele mostra bem como esses movimentos populacionais sobre o território, eles estão ligados às questões dos ciclos econômicos, né, desses movimentos econômicos, desses acontecimentos econômicos, né, sejam pré-industriais e tudo. Vamos entender um pouquinho. Ó, na primeira, eu vou botar aqui um marca-texto. Na primeira linha nós temos a data, correspondente à data, o acontecimento aqui, né? A região de repulsão, ou seja, a região de onde a pessoa está saindo, né, aqui, e a região de atração, onde essa pessoa, onde esse fluxo populacional está chegando, né, no seu destino final. Então, notem que do período de 1690 a 1770, que foi o período áureo da mineração, né, o pessoal estava saindo do Planalto Paulista e do Nordeste, e indo para as regiões onde hoje são os atuais estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, porque essa região era uma região muito forte de mineração, né? Todos sabem, Minas Gerais até hoje, né? Leva o próprio nome do seu estado, tem sua origem devido a isso, né? Então, pessoal, olha aqui, de 1810 a 1860 nós temos a expansão cafeeira, né? O pessoal sai das áreas de mineração lá de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás e vem para onde? Para onde estava sendo muito desenvolvido o plantio do café, na região do Vale do Paraíba, né?
onde hoje pega parte dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então, mais ou menos 100 anos, cento e poucos anos depois, essa região de repulsão muda e a região de atração também. Note como o ciclo econômico está ligado a isso, né? Já mais para frente, ali no final, ali, né, 1800 e início do século XX, a gente tem a extração da borracha no norte e no nordeste, né? E a principal região de repulsão é o nordeste, principal região de atração é a Amazônia, né? Por conta das seringueiras, né? Em 1860 também, mais ou menos o mesmo período, né, a gente começa também a expansão cafeeira no Sudeste. Então o pessoal sai do Nordeste lá do Sul e vem para onde? Para o Oeste de São Paulo, Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais, que é também onde estava muito forte o plantio do café, né? Mais para frente, antes da metade do século XX, nós temos o surto algodoeiro em São Paulo, né? O pessoal deixa Minas Gerais e Bahia em destino a São Paulo, com destino a São Paulo, né? E depois ali no período, logo no período da Segunda Guerra, até o ano que acaba a Segunda Guerra, ali mais ou menos, a gente tem Batalha da Borracha de novo na Amazônia. Então você tem uma percepção novamente de fluxos populacionais do Nordeste para a Amazônia, né? E principalmente, acho que é o que mais próximo da gente, né? Depois, na segunda metade do século XX, depois dos anos 50, a gente tem o desenvolvimento mais forte da industrialização no Brasil, e essa industrialização se dá onde? Nos estados mais ricos, né? Que estavam com muito dinheiro do café, né? Quando o ciclo do café começa a declinar, esses cafeicultores investem na industrialização de São Paulo, Rio de Janeiro, né? E também atrai esse fluxo populacional, sobretudo no Nordeste, nesse momento. Tá? Esse quadro é muito interessante. Mais para frente a gente tem um slide que ele vai aparecer visualmente, dentro do mapa, né? Tudo isso que a gente está falando, beleza? Pessoal, o Nordeste é uma região de fornecimento desses fluxos no Brasil, talvez é uma das principais regiões, né? A gente tem um crescimento vegetativo muito alto no Nordeste, né? Você tem um fluxo populacional, um nascimento de pessoas muito grande, e você tem também a questão da área do sertão, das áreas de semiárido, né? Onde você tem uma dificuldade, uma instabilidade climática, uma dificuldade de desenvolvimento de determinadas produções, né? E estilos de vida. Então, historicamente, o Nordeste ele se apresenta, a região Nordeste, os estados da região Nordeste se apresentam como esse fornecedor de mão de obra, né, nesse sentido, muitas vezes o que é ruim, né, é um estado que não consegue desenvolver industrialmente de forma robusta. Então essas pessoas elas acabam buscando em outros estados, né? Então assim, ao longo da história, a formação de São Paulo, a formação do Rio de Janeiro, a construção de Brasília, né, a industrialização desses estados, a construção de Brasília, você tem esses fluxos populacionais muito grandes. A construção de Brasília foi um momento em que houve um fluxo populacional muito grande aqui para o Centro-Oeste, né? Goiás e tudo, principalmente do Nordeste, mas de todas as outras regiões do Brasil também, tá? Esse é o mapa que eu havia falado, né? Ele mostra para a gente os fluxos populacionais internos ocorridos, os principais, tá, pessoal? É muito difícil a gente colocar todos esses fluxos ao longo da história no mesmo mapa. Então aqui a gente tem os principais fluxos populacionais, né? Que a gente viu ainda há pouco naquela planilha. De acordo com cada época, a gente tinha motivações diferentes para essa mudança, para essa percepção das populações que saem de um lugar e vão residir em outro. O fluxo mais recente, percebido mais ou menos desde os anos 80, é que muitos produtores rurais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, da região sul aqui, estão buscando as regiões aqui de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né, para a criação de gado e plantio extensivo, né, de monoculturas nessa região aqui, terras mais baratas, né, terras ainda muito disponíveis, enfim, todos os problemas que advêm com esses fluxos, né, voltados para as atividades rurais. Mas esse é o fluxo populacional mais recente observado atualmente, né? A gente tem aqui ó, o número 5, ó, construção de Brasília, vejam.
construção de Brasília aqui, ó, fluxo populacional principalmente Nordeste, tá vendo? Principalmente aqui, né? É interessante, dei uma olhadinha nesses fluxos com maior detalhamento, tá bom? E assim nós voltamos ao êxodo rural, assunto esse que eu já tinha pincelado em aulas passadas, mas aqui a gente vai ver detalhadamente o que se dá. É interessante notar, pessoal, que o êxodo rural ele se caracteriza como um fluxo populacional, né? Seja ele intra-regional ou interregional, de um estado para o outro ou dentro de um mesmo estado, certo? Esse fluxo ele acontece, na própria chargezinha mostra para a gente, as pessoas das áreas não urbanizadas, das áreas rurais, né, elas vão tentar uma qualidade de vida, às vezes vou fazer uma faculdade, vou fazer um curso, né, eu vou buscar fazer um curso assim para conseguir um emprego, né, lá na frente dessa forma. Então, muitas vezes a pessoa mora numa cidade pequena onde não tem acesso a uma faculdade, a um curso técnico ou algo desse tipo, né? Então ela busca isso numa área maior, numa cidade mais próxima onde ela reside, né? Geralmente é as cidades com maior acúmulo de capital, com maior riqueza, que vão atrair essas pessoas. Quais as cidades hoje no Brasil que atraem o maior fluxo de pessoas advindas das regiões do interior atualmente? As maiores cidades. Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília hoje é uma das cidades maiores, o Distrito Federal é uma das regiões de maior atração populacional, segundo o último censo, né? É uma das cidades que mais cresce no Brasil, o Distrito Federal. Ou seja, as pessoas estão buscando essa melhor oportunidade de estudo, de desenvolvimento pessoal, né, dentro do sistema econômico que vivemos. Então, o êxodo rural é essa saída das áreas de interior, das áreas rurais, para as zonas urbanas e periurbanas. E esse êxodo rural também, pessoal, também é um fluxo populacional, é considerado como um movimento de um fluxo populacional. Perfeito? Vamos ver mais detalhadamente aqui na frente. Aqui é interessante perceber o desenvolvimento desse êxodo rural, desse fluxo populacional. A gente tem que entender isso como um processo constante, tá, pessoal? As pessoas não... saiu um monte de gente da área rural e foi morar na área urbana, pronto, acabou. Não. Esse processo ele vem ocorrendo há muito tempo, né? Principalmente depois do desenvolvimento do período áureo da industrialização no Brasil, que se dá mais ou menos na metade do século XX, né? Nos anos 50, que a gente tem uma industrialização mais robusta, sobretudo nos estados de Rio e São Paulo. Então, pessoal, os problemas começam a surgir por conta desses fluxos populacionais serem cada vez mais intensos e muito rápidos, né? Nesse quadro é interessante a gente notar, vou botar aqui a caneta vermelha. Olha que interessante, aqui é um quadro onde a gente tem o ano, né, 1950, as décadas, né, cada década, a população rural e a população urbana, perfeito? Notem que em 1950, que não é muito tempo atrás, pessoal, 1950 não é muito tempo atrás, são 73 anos atrás, né? Aposto que muitos de nós, às vezes até alguém assistindo essa aula, pode ter 73 anos ou mais de 70 anos. Né? Então, nos anos 50, você tinha ali bem mais da metade, né? 63% da população brasileira residia em áreas rurais e apenas 36% residia em áreas urbanas. Né? Em 1960, você já tem uma diminuição brusca, né? Você vê em 1960 aqui, ó, você já tem uma diminuição brusca da população rural e um aumento até considerável na população urbana. Em 1970 a mesma coisa. Ó, em 1970 a população urbana já se torna maior. A partir de 1970 a gente pode dizer que o Brasil é um país urbano e não mais um país rural, como éramos até 1970. Em 1980 esse processo se acentua ainda mais. Ó. Notem, mais de 10%. Né, dessa população já deixou a área rural em 10 anos. Né? E aqui nós temos um crescimento de mais de 10% da população urbana. Em 1995, nós temos 75% da população, né, e menos de 20% na área urbana e menos de 25% na área rural. Hoje, em 2023, esse número deve ser acima dos 80%. Né? Eu não tenho ele aqui agora, mas ele deve ser acima dos 80 tranquilamente. Então, a gente pode dizer que o Brasil é um país urbano, né? Muito dos problemas advindos
nas cidades grandes, na questão da desigualdade social, desigualdade de renda, moradia, acesso a serviços básicos essenciais, acesso à saúde, acesso à educação, muitos desses problemas surgem por conta dessa instabilidade, né? A cidade não consegue receber todas essas pessoas e de forma a dar uma qualidade de vida, emprego pleno para essas pessoas de forma igualitária. Não é possível, né? Dentro do sistema econômico que vivemos hoje. Então, os problemas começam justamente quando as cidades começam a crescer demasiadamente e de forma muito rápida, que aí começam o acúmulo dos problemas sociais e das questões todas, né? Onde a gente tem muita gente, a gente tem problemas a resolver, né? Logística a fazer. Então essas cidades começam a ter muitos problemas. Num período de 30, 40, 50 anos, você tem ali 100, 200, 300% a mais de população numa cidade. Então, muitos dos problemas começam a partir desses movimentos populacionais também. Beleza, pessoal? Pessoal, aqui apenas para reforçar o que a gente já vinha tratando, né? O Brasil passa a ser um país urbano-industrial, mais ou menos ali no período, né, da industrialização, sobretudo no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Depois, um pouco depois, Minas Gerais, né? Espírito Santo, você tem também algumas indústrias. Hoje você tem um processo de descentralização, né? As indústrias buscam Centro-Oeste, Nordeste, né? Até para desafogar um pouco, né? Essa concentração populacional do Sudeste, tá? Mas e também só para reforçar que um país urbano é aquele que tem uma população urbana maior em relação à sua população rural, né? Existem muitos países no mundo hoje que ainda são, que podem ser considerados países rurais, ou seja, a maior parte da sua população ainda habita áreas rurais, ainda tem modos de vida rurais, ainda estão ligados àqueles meios de produção e cultura das áreas rurais, né? E você tem países hoje, sobretudo aqueles mais industrializados, em que você tem uma realidade mais urbana, mais pessoas morando nas áreas urbanas e absorvendo essa cultura, né, da área urbana. Bom, é isso. É bom a gente ter em mente também que esses movimentos de êxodo rural, eles estão intrinsecamente ligados ao processo de formação das cidades, dos centros urbanos industriais. Esses centros urbanos industriais vão permitir, né, melhores condições de vida, acessos de todo tipo, a tratamentos de saúde, acesso a cursos técnicos, acesso à faculdade, ao estudo, né? Às vezes, dependendo da região do interior onde as pessoas vêm, às vezes não tem acesso nem ao ensino superior, né? Então há essa atração dessa riqueza, mas não só a riqueza, o acesso a esses bens, né? Às vezes uma pessoa precisa fazer um tratamento de saúde que só vai ter num hospital de grande porte. Esse hospital de grande porte ele vai estar onde? Nas grandes cidades, né? De forma geral, né? As melhores condições de vida e trabalho. Então você tem essa atração por parte dessas regiões urbano-industriais. E, ao mesmo tempo, você tem uma tomada do campo, dessas terras do campo, pelos grandes latifundiários, pelos grandes produtores de terra. Algumas aulas passadas nós tratamos isso, da alimentação familiar, da produção familiar e da produção em grande escala, em latifúndios de monocultura, uma coisa só. Então, uma coisa é eu ter aquela produção familiar, às vezes de uma família ou várias famílias, né? Elas vão produzir muitas espécies de muitas coisas diferentes, fruticultura, eu vou ter hortaliças, né? Mais de 70% da nossa alimentação vem da produção familiar. Tá? E a gente vai ter o grande produtor, esse produtor geralmente empresarial, que tem uma terra enorme, ele vai plantar uma coisa só, uma cultura só, às vezes milho, soja. No Brasil a gente tem milho, soja, cana-de-açúcar, né? E essa tomada dessas grandes terras pressiona o pequeno produtor também, né? Que geralmente tem menos terras, poucas terras, ele está sendo cada vez mais pressionado por essas grandes empresas que compram esses latifúndios, né? Aí o trabalhador do campo ele pode ser empregado desse grande latifúndio ou ir para a grande cidade tentar uma situação empregatícia melhor, né? Aliado a isso, esse grande produtor ele usa cada vez menos mão de obra e ele usa muito da mecanização, ele mecaniza sua produção. Então, às vezes, a gente tem a fazenda gigantesca de
cana-de-açúcar ou de soja, mas pouquíssimos funcionários, porque todo o trabalho é feito através de máquinas, né, cada vez mais modernas. Hoje em dia você tem aquelas colheitadeiras, né, aquelas que fazem a plantação também das sementes, tudo automático, às vezes não precisa nem de motorista, né? As máquinas fazem sozinho, como um GPS, eles botam o GPS, elas vão no campo certinho, na área onde tem que ir. Né? Então, esses motivos, você tem o espaço do campo sendo pressionado, né? A área rural sendo pressionada, cada vez menos terras, você tem menos acesso a empregos, porque as máquinas estão tomando esses espaços. Essas populações das áreas rurais tendem a fazer essa busca da área urbana por uma vida melhor, condição econômica melhor, por todos esses motivos que a gente pincelou aqui. Beleza, pessoal? Existem também os fluxos migratórios de menor monta, de menor escala, que são as migrações pendulares e as migrações sazonais. Eu vou dar um exemplo de migração pendular e uma de migração sazonal. Migração pendular é quando eu faço uma migração todo dia, né? Muitos de nós passamos por isso, né, diariamente. Né? A gente às vezes mora numa cidade um pouco mais afastada, né? Às vezes na região de fronteira tem isso, né? Às vezes na fronteira do Brasil com o Paraguai. O brasileiro acorda todo dia, sai da sua cidade, vai para o trabalho lá no Paraguai, né? Passa o dia lá, no final do dia ele volta para a sua cidade no Brasil. E vice-versa. Né? Aqui em Brasília a gente tem muito isso. Né? As pessoas que moram em Goiás, né? Águas Lindas, nas regiões do entorno do Distrito Federal, que trabalham no Distrito Federal, vêm todo dia, de carro, de ônibus, seja como for, né, realiza a sua atividade diária e ao final do dia volta para sua casa, para sua residência. Esse é um exemplo de migração pendular. Tá? Uma migração sazonal, ela pode ser, por exemplo, em motivo de colheita. Né? O famoso, antigamente tinha, não sei se usa mais esse termo, o famoso boia fria. Né? Você tinha, às vezes, lá numa região do Sudeste, uma plantação de cana, que na época da colheita vinham centenas de trabalhadores de outros estados, de outras regiões, para realizar manualmente essa colheita. Né? Ficavam ali alguns meses realizando essa colheita. Ao final da colheita, esse grupo voltava para o seu lugar de origem. Né? Essa pode ser considerada uma migração sazonal, que acontece de tempos em tempos. Beleza? Esse slide aqui reforça o que eu acabei de falar, né, pessoal? Sobre esses fluxos, né, sazonais. Beleza? Aqui é interessante para a gente entender um pouco dessas correntes imigratórias, né, que vieram para o Brasil. Lembra? Imigrantes, né? Se recebemos pessoas de fora, eles são para nós imigrantes, correto? Para o país de origem deles, eles são emigrantes. Então, quando um português saía daqui, saía do seu país, ele era emigrante. Ao chegar aqui, ele era um imigrante, apenas para reforçar isso, beleza, pessoal? Então aqui, ó, ao longo do tempo, a gente tem um incremento muito grande de portugueses. Por que será, né? Os portugueses foram aqueles que realizaram a nossa colonização primária, né? No primeiro momento. Então, até hoje, né, nós temos nossos sobrenomes. Observem depois, né, como o nosso sobrenome, a língua que nós falamos, né, muito da nossa cultura foi estabelecido pelos portugueses aqui no território brasileiro. Né? Em menor quantidade nós temos espanhóis e italianos, né? Poloneses, ucranianos, russos, os eslavos também. Nós temos muitos japoneses, inclusive na construção de Brasília veio um fluxo bem grande de japoneses, chineses, os asiáticos. Em São Paulo a gente tem a maior colônia de asiáticos se eu não me engano, a maior colônia de chineses fora da China fica em São Paulo, que é o bairro da Liberdade, né? Então a gente tem os sírio-libaneses também na região do Foz do Iguaçu. Nós temos uma comunidade muito grande de muçulmanos, né? Então, assim, ao longo do tempo nós fomos recebendo todos esses tipos em maior quantidade foram esses aqui, né? Os espanhóis, italianos, portugueses, os alemães, né? No sul do Brasil a gente tem muito colônias alemãs e italianas, né? Os eslavos nas figuras dos russos, poloneses e ucranianos, japoneses, sírios, libaneses, nós temos chineses também, né? Bom, acho que esses são os principais fluxos
até o momento, até então. Atualmente a gente tem recebido, o Brasil tem recebido alguns sírios também, por causa da estabilidade na Síria, né? Mas ainda em menor quantidade, tá bom? Olha que interessante, pessoal. A partir da segunda metade do século XIX, até mais ou menos, né, a metade, um pouco menos da metade do início do século XX, a gente tem um incremento de muitos emigrantes para trabalhar no café, né, no período áureo do café no Sudeste, em São Paulo e Rio, Minas Gerais, um pouquinho também. Então, esse mesmo grupo populacional, quando ocorre o declínio do café, eles também vão participar do início desse desenvolvimento da atividade industrial nas grandes cidades. Né? Então, olha que interessante, muitas vezes aquelas pessoas que vieram ali, alguns anos depois você já tem o desenvolvimento industrial, às vezes essas pessoas mesmo já vão trabalhar nessas atividades, ou seus filhos, né? E assim seus descendentes, e assim vai mudando a história do nosso povo, né? A história e a formação sociocultural, econômica, história do nosso próprio país, né? Olha que interessante, pessoal. Aqui uma imagem do município de São Leopoldo, né? Que é notadamente de origem alemã, né? Sua população. Muitos alemães e italianos fizeram suas colônias, seus agrupamentos na época que vieram para cá, para o Brasil. Esses agrupamentos se tornaram municípios, né? E hoje você tem ali uma história já de netos, bisnetos, né? Aqui no Brasil, daqueles que vieram de fato de outros lugares. E essa história é mantida, né? No caso dos alemães e dos italianos, eles têm um traço cultural muito forte de manutenção da sua história, né? Então a gente pode perceber em alguns municípios do Rio Grande do Sul, em alguns lugares, você vê as construções das mesmas formas que eram feitas na Europa e tudo. Inclusive a língua, eu já tive a oportunidade de ir, se eu não me engano, em algum município do Vale do Itajaí, eu não me lembro que município eu estava, mas eu estava no Sindicato dos Trabalhadores Rurais e eu vi alguns trabalhadores rurais, ninguém me contou, alguns trabalhadores rurais conversando em alemão. Assim, eu olhei e achei aquilo super interessante, né? Três ou quatro brasileiros, de repente encontraram e começaram a falar em alemão. Eu achei aquilo super curioso. Você vê a manutenção, a questão cultural, né? Eles ainda tiveram, né? O avô ensinou para o filho, que ensinou para o filho, né? Que ensinou para o neto. Então até a língua é uma coisa que eles mantêm, dependendo do lugar, até a língua ainda é mantida, né? Como uma segunda língua ali nesses grupos desses imigrantes, tá bom? Pessoal, nesse slide aqui é interessante a gente se atentar para uma coisa. Eu até pincelei isso lá atrás para vocês, mas é que ao longo do tempo os especialistas vêm percebendo uma mudança de descentralização desses fluxos, né? Onde antes os fluxos eram muito do norte no nordeste para a região sudeste-sul, agora já se pode perceber algumas alterações, né? Já se percebe por meio dos dados, principalmente sobre o censo demográfico, né, do Brasil, que a região sul, por exemplo, já não é uma região tão buscada pelos imigrantes. Né? Você tem uma menor imigração também vindo da região Nordeste. Então, a região Nordeste está fornecendo menos imigrantes, né? Para a região Sul e Sudeste. Então, é possível notar. Aliado a isso, pessoal, também existem algumas políticas governamentais, como os especialistas percebem esses movimentos, eles fazem políticas de descentralização. Por exemplo, no momento eu só consigo me lembrar de uma, né? Incentivos industriais. Em vez, vem uma empresa de fora, um exemplo mesmo, a Volkswagen, uma empresa de carro, né? A Fiat quer fazer uma fábrica de montagem aqui no Brasil. Vamos fazer em São Paulo, no Rio de Janeiro, que é onde eu vou ter melhor mão de obra, melhor estrutura, melhor serviços. Aí o governo brasileiro vem e fala assim, peraí, se você colocar sua indústria no Nordeste, ou na região Norte, ou na região Centro-Oeste, você vai ter esses incentivos, você vai pagar menos impostos, você vai ter um acesso à terra ao preço mais barato. A empresa fala, opa, peraí, então estou achando que eu vou colocar a minha empresa no Centro-Oeste, ou então no Nordeste, ou então na região Norte, para quê? Para que eu possa usufruir desses incentivos fiscais. Eu estou ganhando, eu vou ganhar lucro, eu vou colocar minha empresa no lugar onde a produção é mais barata, e o Brasil está ganhando também, está ganhando empregos, está ganhando investimento, porém,
saindo daquele fluxo principal das grandes cidades, né, que já estão muito inchadas, muito cheias de indústrias, né, principalmente o eixo Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, né, que são cidades muito grandes, já muito inchadas, né, na sua estrutura, né, em termos demográficos, né, falando de quantidade de pessoas mesmo, né. Então, esses movimentos já começam a ser modificados também, né. Daqui para frente, eu acho que a gente vai começar a ter uma consolidação melhor, né, nos próximos censos, daqui a 10, 20 anos, desses dados sobre como se darão esses movimentos dentro do Brasil aí nos próximos anos, beleza? Aqui fica bem claro, né, o que eu estava falando para vocês, né? Essa questão dessas alterações ao longo dos anos, né, desses movimentos internos populacionais, né? Nos anos 70 a gente tem uma configuração, nos anos 90 a gente tem outra. E por fim, pessoal, hoje a gente tem uma maior atração dessas áreas do centro-oeste, da região norte, sobretudo por conta da expansão das fronteiras agrícolas. O que é isso? As áreas de floresta estão sendo, de forma geral, né, tomadas por esses espaços para se produzir de forma extensiva, né? Aquelas grandes plantações, geralmente de uma cultura só, uma monocultura extensiva, ou uma grande criação, a pecuária de algum animal extensivo também, né? Então, como esse tipo de economia está se desenvolvendo muito, crescendo muito, né? Os biomas estão sendo, né, isso até está gerando um problema da questão climática, né? Questão da sustentabilidade. Você está avançando sobre as regiões de florestas, né? Tanto no Cerrado quanto nas regiões de floresta amazônica, mais ao norte, né? Então esses lugares estão sendo buscados com o objetivo dessas grandes produções extensivas, seja de pecuária, seja agricultura, né? Então, principalmente os produtores da região sul, da região sudeste, estão subindo, indo mais para o norte, né, buscar essas terras mais baratas, né, menos valorizadas, mas que possibilitam, né, grandes extensões de terras, né, de forma a você produzir grandes quantidades de grãos ou de carne. Então já é perceptível esse movimento. Vejam vocês, no início do século, o sul era uma região buscada, né, para moradia e para o desenvolvimento econômico. Agora, as pessoas, o fluxo populacional está saindo do sul e indo para as regiões mais a centro-oeste, mais ao norte do país. Beleza, pessoal? E por aqui a gente termina as nossas pinceladas sobre os movimentos demográficos populacionais no Brasil e fora do Brasil. Beleza? Lembrem-se de estudar a matéria detalhadamente e quando a gente se encontrar presencialmente, a gente alinha todos os pontos. Um abraço, até a próxima unidade.